ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca de 3 anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar 2 anos. Chute. E tutora do Vira-Lata Farofo. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional, Defesa Comercial e Compliance. E este é um podcast voltado para os estudantes de graduação iniciantes no mundo do direito comercial, para que possam aprender ouvindo a bibliografia obrigatória e complementar do nosso curso. Ou seja, o nosso podcast não é temático, mas sim orientado pela produção acadêmica. Ou seja, eu convidarei os próprios autores ou comentaristas dos artigos acadêmicos, capítulos ou trechos de livros essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil, para que os alunos da graduação em Direito possam, assim, conhecer e se apaixonar pelos principais autores do direito privado no nosso país. E então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de 2 artigos que foram publicados recentemente pela autora Mariana Pargently. O primeiro foi publicado em 2020 e é intitulado View Picking: The Corporation as a Nexus for Regulation. E um outro que foi publicado em 2021, muito recentemente, intitulado The Fallacy of Complete Corporate Separateness. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação, mais uma vez, da própria autora, a professora Mariana Pargently. A gente aqui é fã de carteirinha da Mariana. Eu não consigo deixar isso muito claro aqui. Ela já participou de 2 episódios anteriores na primeira temporada, está aqui nesse 3º episódio com a gente, já pode pedir música no Fantástico, já está aqui, é carteirinha garantida do nosso podcast. Para quem não se lembra, eu vou relembrar quem é a professora Mariana. Mariana Pargently é professora da UFGV São Paulo e coordenadora do Núcleo de Direito, Economia e Governança. Já foi professora visitante em Yale, em Columbia, em Stanford, na Pensilvânia, e tem atuado como Global Professor of Law na NYU em Buenos Aires desde 2014. Ela é pesquisadora membro do European Corporate Governance Institute, com uma série de artigos e livros publicados em português e em língua estrangeira. Professora Mariana, muito obrigada por participar mais uma vez do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão relevante da limitação da responsabilidade empresarial e da desconsideração da personalidade jurídica. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. Também sou sua fã e sou fã também desse podcast. Tenho indicado vários episódios aos meus alunos na Fundação Getúlio Vargas e é um prazer conversar de novo com você. Então, você já é de casa, já sabe que a nossa pergunta inicial é para a gente entender um pouquinho do processo, né, de inquietação. O que te levou a escrever esses 2 artigos que parecem conversar um pouco entre si, e aí você me passa a sua visão também. O que te inquietou para escrever cada um desses artigos e esses 2, né, vamos dizer, nesse espaço aí de 2 anos na redação? Vamos lá, Amanda. O artigo maior, o projeto intelectual maior, que começou com o Veil Picking e ainda não terminou, mas realmente é o artigo do que eu chamei em inglês de Veil Picking e tenho chamado em português de desconsideração regulatória da personalidade jurídica. O segundo artigo, a falácia da separação completa, ele foi um artigo que surgiu daí posteriormente em resposta a um convite para participar de um livro sobre falácias no direito societário e na regulação financeira, um livro internacional, e daí eu revisitei o tema anterior e né, conseguiu avançar um pouco, detectando até mesmo uma falácia lógica na argumentação jurídica naquele campo que eu não tinha verificado antes. Mas como é que eu cheguei nessa temática? Sua pergunta mais ampla. Foram várias inquietações, e eu vou te contar aqui
como é que isso aconteceu. Bom, de um lado eu já vinha trabalhando na desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, que é um assunto muito famoso, muito recorrente, a questão da responsabilização de sócio no Brasil, inquieta os comercialistas nacionais. O professor Bruno Salama, meu colega na GV, escreveu sobre isso, eu também já havia escrito sobre isso, isso estava na minha mente. Ao mesmo tempo, como você mencionou, eu tenho lecionado em várias universidades nos Estados Unidos e participado de muitos eventos internacionais. E nos Estados Unidos, há atualmente uma grande ansiedade sobre a atribuição de direitos constitucionais às companhias. Por exemplo, direitos de liberdade de expressão, de modo que restrição a doações para campanhas foram julgadas inconstitucionais pela Suprema Corte dos Estados Unidos, ou atribuição de direitos religiosos às companhias, de modo que as companhias, então, não são obrigadas essas companhias religiosas, não são obrigadas a seguir determinadas disposições de lei em razão do exercício de liberdade religiosa. Isso gerou muito debate por lá, e nesse contexto houve um livro que me chamou muito a atenção, o livro We the Corporations, que é uma alusão à Constituição americana, We the People, mas é We the Corporations, que traz um longo relato histórico da evolução da jurisprudência sobre os direitos constitucionais das companhias nos Estados Unidos. E esse autor, ele suscita o seguinte ponto: essa história nos Estados Unidos não é uma história de conferir às companhias direitos constitucionais como pessoas que são, pessoas jurídicas, mas pessoas que são, mas a argumentação utilizada pela Suprema Corte, diz Adam Winkler, é uma argumentação de desconsideração da personalidade jurídica, porque os argumentos são assim: olha, as companhias são veículo para o exercício dos direitos constitucionais de seus membros. É uma forma de imputação dos direitos constitucionais dos membros, acionistas normalmente, mas também podemos cogitar outras figuras, pessoas naturais à pessoa jurídica. Então, eu falei, há muita desconsideração da personalidade jurídica na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. E daí eu achei, nossa, que interessante, porque tem muita desconsideração da personalidade jurídica no Brasil e muita desconsideração da personalidade jurídica nos Estados Unidos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja que a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos é extremamente pró-business, né? Pró-negócios, dando mais direitos para as companhias. A jurisprudência de responsabilizar sócio no Brasil tem um viés bem distinto, pró-credor, anti-business. E uma é para responsabilizar sócio, outra é para atribuir direito constitucional. Então isso começou a me incomodar. E eu comecei a tentar listar os diferentes tipos de consideração. Eu tinha uma lista no computador que eu já estava começando a catalogar. Segundo ponto que me fez avançar nessa questão foi um parecer que eu emiti numa determinada disputa de natureza contratual relacionada a uma determinada operação de fusões e aquisições, e era a seguinte questão: tinham vários contratos, alguns contratos pactuados com uma dada subsidiária integral com uma certa controladora, e essa controladora tinha outra subsidiária integral. Então eram companhias, que se diz um dia comparar companhias irmãs, e eram contratos que tinham aqueles termos definidos que eram reproduzidos em vários contratos. E várias coisas aconteceram na vida desses contratos. E em um determinado momento, a companhia irmã A falou que um determinado termo definido significava X. E a questão era, e a companhia Y queria, depois, subsequentemente, queria dizer que aquele termo não significava X. Mas vejam, eram duas companhias que tinham a mesma sociedade controladora. E desde, enfim, né, Comparato é um autor, mas há tantos outros que a gente sabe que o controle num grupo é unitário. E a questão era, você pode imputar a interpretação de uma para outra? E, no meu entender, sim, porque elas não têm vontades separadas, essas companhias. Elas estão sob controle comum. Economicamente, isso não faz sentido nenhum dizer que elas têm vontades distintas. Isso é um tipo de desconsideração da personalidade jurídica. Mas veja, que agora a gente estava num caso de sendo julgado no Brasil
num contexto em que a gente está um pouco preocupado com a desconsideração da personalidade jurídica, com os abusos, etc. E daí ocorreu me fazer assim, não, escuta, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E eu já havia trabalhado em casos no passado, inclusive, Amanda, recomendo um parecer da professora Judite Martins Costa, que vai sair num livro chamado Fusões e Aquisições Pareceres, que compila pareceres em fusões e aquisições. E recomendo, organizei junto com Carlos Portugal Gouveia e Maurício Levi Mendes, e vai sair esse ano pela Modina. E naquele está anotado, e a professora Judite Martins Costa estará aqui no nosso podcast. Ai, fantástico. E ela já havia trabalhado, então, num caso que também suscitava essa distinção, que na verdade é uma distinção que vem da doutrina alemã, entre que eles chamam de penetração ou desconsideração para fins patrimoniais, Haftungsdurchgriff, e desconsideração ou penetração para fins de imputação, que eles chamam de Zurechnungsdurchgriff. Então, eu já conhecia essa distinção conceitual e achava que era importante sublinhar essa distinção conceitual, mas nesse parecer eu dei um passo além. E a doutrina alemã ainda não tinha feito. Normalmente, essa distinção aparece em muito poucas palavras, em pouquíssimas páginas, que foi falar o seguinte: sim, são conceitos distintos e mais, os critérios jurídicos para um tipo de desconsideração e para outro também têm que ser distintos. Não faz sentido exigir confusão patrimonial um caso de uma desconsideração que não é para fins patrimoniais. Confusão patrimonial tem tudo a ver com desconsideração para responsabilizar sócio, mas não tem nada a ver para desconsideração, por exemplo, para fins de imputação. Pouco me importa se o patrimônio daquelas duas sociedades irmãs era o mesmo ou não, ou era separado. Isso daí me fez me dar conta que, inclusive, não tinha risco nenhum, né, para o intérprete, naquele caso, fazer essa imputação para fins de interpretação, porque se você estava preocupado com a segregação patrimonial, ela permaneceria absolutamente intacta, com todos os seus benefícios econômicos, não obstante essa imputação de certos aspectos jurídicos, no caso, né, da imputação de uma dada interpretação anterior, né, como um elemento para a interpretação no outro contrato. Então, esse foi um segundo ponto. E teve um outro elemento. Então, esse foi um projeto que veio de muitos elementos e que foram, né, se unindo como tijolinhos. O terceiro elemento foi que, em 2019, eu lecionei como professora visitante na Yale Law School, e naquela ocasião houve um trabalho que foi apresentado no workshop de professores, que era um trabalho de autoria de dois autores muito proeminentes, o professor Jonathan Mathis de Yale e o Leo Strine, que então era o Chief Justice, né, o juiz-chefe da Suprema Corte de Delaware, que é a mais prestigiada em direito societário dos Estados Unidos. E eles estavam justamente, escreveram um trabalho que era uma crítica sob o ponto de vista do direito societário ao caso Citizens United, que era um caso de atribuição de direito de liberdade de expressão à companhia, falando que o caso Citizens United esse tipo de imputação era extravagante, completamente distinto da separação que eles julgavam absoluta entre as esferas jurídicas que existia em todo o resto do direito. E daí o que aconteceu quando eu ouvi esse argumento, Amanda? Eu contrastei com aquela lista que eu te falei que eu estava congregando. Por exemplo, tinha um caso da Suprema Corte muito famoso em antitrust que falava assim: olha, se uma sociedade controladora fizer um acordo com a sua subsidiária, isso não é um acordo. Elas não contam como duas sociedades distintas para fins da legislação concorrencial. É uma só. Dentro desse grupo é uma só. Eu tinha uma série de casos nessa minha lista, e daí eu me dei conta, gente, tem muita confusão nesse ponto, e daí realmente que eu ingressei
nessa linha de pesquisa, buscando fazer. A professora Judith Mestre Costa gosta muito de falar, né, que o direito realmente é um campo das distinções. E resolvi avançar na distinção entre diferentes tipos de desconsideração da personalidade jurídica. De um lado, temos a desconsideração da separação patrimonial, e de outro, temos a desconsideração do que eu chamei de separação regulatória, que é a separação nas esferas jurídicas para outros efeitos, outros direitos, deveres, qualidades, que não aqueles ligados ao patrimônio. E daí eu defendi também, como eu já observei, que são funções distintas, que geram custos e benefícios distintos desses diferentes tipos de separação e devem, portanto, ser sujeitas a critérios jurídicos também distintos. Então, essa é a origem intelectual desse projeto, que, aliás, continua, Amanda, que tem muita coisa ainda envolvida. Isso vai ficar para próximos anos, mas não parou por aí, Tina, te digo isso, não parou por aí essa agenda. Achei interessantíssimo, porque isso mistura um pouco, né, da prática profissional, da prática acadêmica, do contato com outras pessoas, essas conversas, esses estalos, né, que a gente acaba tendo em eventos, em conversas, em diálogos, e fala, não, mas espera aí, isso aqui precisa avançar. Então, interessantíssimo, né, a gente perceber, e eu pelo menos tenho um caderninho, eu digo que é meu caderninho de sonhos, ou meu caderninho de ideias. Então, sempre que eu tenho um estalo, eu anoto naquele caderno, ainda que não seja um projeto para agora, mas está ali, dormente. Então, eu acho que essa sua metodologia, né, anotar todas as tipologias e ir maturando ao longo do tempo, passa para os ouvintes, né, eu acho uma perspectiva interessante do processo de elaboração, né, dos trabalhos. Então, já tem aí o gostinho de como que foi agora, e já fica a dica, porque vai ter mais ainda pela frente. E eu queria entender, ainda antes da gente entrar no coração aí dos argumentos de cada um dos artigos, você tem uma produção acadêmica muito forte em inglês, e é muito interessante isso, né? Uma autora brasileira tão respeitada, escrevendo tanto em inglês, com autores super reconhecidos. Então, eu queria entender como que você... por que você decide escrever em inglês? Quando que você decide escrever em inglês e português? Quando que só em português? Como que é essa visão estratégica, vamos dizer, da redação dos artigos? Bom, nem tudo é estratégia, muitas coisas simplesmente acontecem, então acho que isso também é importante, porque não é que tudo faz parte de uma grande estratégia. Então acho que vai tudo depender das características de um projeto. É algo que aparece muito nos meus estudos, é que enquanto há peculiaridades locais, e certamente há várias peculiaridades brasileiras, e parte da minha produção se dedica às peculiaridades do direito brasileiro, também é verdade que certas questões de direito comercial e direito societário são globais, são comuns aos mais diversos países. E com certeza, a questão da desconsideração da personalidade jurídica e nas suas mais diversas modalidades é uma delas. E veja, essa confusão conceitual, essa ausência de distinção entre questões que são de fundo distintas, existia não só no Brasil, mas existe nos Estados Unidos, nos mais diversos países. Aliás, você pode encontrar confusões nos mais diversos países. Então, esse foi um projeto em que naturalmente escrevi primeiro em inglês, porque, claro, né, se o objetivo é impactar o debate internacional de forma mais ampla, as vantagens de se escrever em língua inglesa são claríssimas, que é uma língua muito mais acessível que o português. E como eu achei que era um problema não é um problema é um problema no Brasil também, né? Porque quando a gente vai fazer o parecer e buscar alguém que diga o que eu vinha dizer depois, esse tipo não existe no Brasil, não existia na Alemanha, não existia nos Estados Unidos, ninguém fazia essas distinções. Inclusive, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos falavam, nossa, nada, quando eles decidiam um caso relacionado à jurisdição, eles pensavam, não existe nenhuma hipótese em que a gente reconheça que diferentes sociedades seriam a mesma
sem abuso. Não é verdade. Nem eles lembravam do comportamento das suas próprias decisões em matéria, por exemplo, concorrencial, entre outras. Então, era um esforço de organização que eu acho que tinha uma contribuição mais ampla. E depois eu fiz vários esforços de tradução em artigos menores para o português também, e ainda sonho em escrever algo bem mais específico só de casos brasileiros, em maior detalhamento ainda do que eu já fiz. Mas acho que o grande gancho aqui realmente é a contribuição conceitual, e essa eu já traduzi para o português, e de qualquer forma acho que esse alcance no debate geral pelo inglês é interessante, porque acho que é importante a gente começar a pensar, né, Amanda, que nosso país tradicionalmente é um importador de ideias jurídicas e também um produtor de ideias jurídicas muito relevantes, né? Estaria aqui, por exemplo, os textos do professor Comparato, que são realmente sensacionais. Quando escreveu, eram textos da vanguarda do pensamento jurídico mundial, mas veja, não foi necessariamente exportado. E uma barreira é a língua. Acho que a gente tem ainda exportado pouco conhecimento e teoria jurídica. Para além dos artigos, esse artigo é sobre o Brasil, vou te contar como acontece. Isso até existe um pouco em alguns capítulos. Isso é importante também, botar o Brasil no mapa. Mas acho que contribuições teóricas nossas, inspiradas pela nossa realidade, mas não a ela restritas, acho que isso é muito válido para a gente pensar também nesse esforço de exportação, para além da importação. Acho que não é uma questão de nacionalismo, acho que as ideias de conhecimento não têm limites, mas acho que é um pouco isso que me inspira na publicação em inglês. Interessantíssimo, interessantíssimo, essa perspectiva de exportação do conhecimento jurídico mais amplo. Então, até para incentivar, né? E eu falo isso em voz alta a mim mesma, porque às vezes eu fico pensando, não, vou começar a escrever isso daqui, o próprio manual de acordo de leniência, eu fico pensando, poxa, eu podia traduzir isso daqui, tem uma parte de teoria geral aqui que seria interessante. Eu ouvi isso de um advogado, um dos maiores nomes aí do tema, eu falei, não, é verdade. Então, já vou ficar agora com a sua recomendação, a sua experiência para mim também, né, dessa redação em inglês. Amanda, se eu pudesse complementar, porque o inglês é língua franca, né? Não se iluna que escrever em inglês é apenas conversar com estudiosos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não. Tenho recebido um sem número de convites para falar na Alemanha, para projetos na Alemanha, na França, na América Latina, em razão dessa publicação em inglês. Sim. Então, não é nem só não se trata de dialogar com países que falam inglês. Não, é uma língua franca para um debate verdadeiramente mais global. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, vamos entender um pouco do coração. Você já adiantou um pouquinho do pano de fundo, né, e das distinções que começaram a ser feitas, mas vamos então para o primeiro artigo de 2020, em que você usa a expressão view picking, né? E então, queria entender essa utilização desse termo, qual que é a razão de não ter sido usado view piercing, que seria o termo, vamos dizer, esperado, né? E como você podia explicar para a gente um pouquinho dessa sacada desse artigo aí que trata sobre desconsideração da personalidade jurídica. Tá, então vamos lá. É interessante até pensar na história disso tudo, né? O termo veil piercing, ele foi cunhado por um autor chamado Maurice Wormser, que foi o primeiro autor que começou a catalogar, né? Fazer também uma lista de desconsideração, de hipóteses de desconsideração. Indo atrás do artigo do Maurice Wormser, com a minha distinção na cabeça, eu consegui separar quais dos casos ele está falando que são de desconsideração patrimonial e quais que ele está falando que são de desconsideração regulatória. Amanda, era metade. Tinha casos de desconsideração patrimonial e de desconsideração regulatória. Mas a verdade é que no debate geral sobre desconsideração da personalidade jurídica, a maioria dos casos que aparecem no debate societário são de desconsideração patrimonial. Então, quando a gente pensa em veil piercing, a gente pensa em desconsideração patrimonial e não distingue nada, né? Então, tem um livro sobre
responsabilidade limitada, de 2 autores proeminentes. O livro é sobre responsabilidade limitada, eles tratam de desconsideração, veio piercing, mas no meio do livro tem casos que são de desconsideração regulatória, que não tem nada a ver com responsabilidade limitada de sócio. Então, as coisas ficaram confusas desde então. Mas veio piercing, eu uso no texto para falar, tudo bem, vamos usar veio piercing como desconsideração patrimonial, porque eu até acho uma metáfora adequada. Você está piercing, perfurando o véu para pegar alguma coisa. Pegar o quê? Bens dos sócios, normalmente. Na hipótese direta. Perfurando e pegando bem do sócio. E o veil picking? Picking significa... Bom, esse é um termo. Veio um insight, Amanda, essa você vai gostar, porque você tem criança pequena também. E a gente ouve muito falar das incompatibilidades ou desafios, né? Enfim, conciliar vida familiar e, sobretudo, crianças pequenas com vida profissional. Mas eu estava, num momento, acredita, minha filha estava fazendo aula de inglês aqui em casa, e no final da aula de inglês elas brincam de esconde-esconde, e a professora de inglês falou para ela, né, esconde-esconde, don't peek, que é não espia. E nessa eu fiquei com peeking, porque é um vocabulário até mais infantil, e quando na verdade, o artigo nasceu do rótulo, depois que eu tive o rótulo, eu vi que eu já tinha muitas ideias por detrás. E eu falei, é isso, é outra coisa. Eu preciso de outro nome, inclusive. Até eu gosto mais em inglês do que em português, porque em português eu não consigo pensar num trocadilho. Um é perfurar, o outro é só espiar, ver quem está por detrás e atribuir alguns efeitos jurídicos. Então veio daí, veio picking. Achei que é útil ter outro nome, porque são coisas mesmo bem distintas que foram misturadas por muito tempo e foi legal que rima. E acho que a metáfora, enfim, né, não só um novo nome, mas diz, você está espiando por trás do véu para fazer essa imputação, e o outro você está perfurando para pegar alguma coisa que são os bens do sócio. São coisas bem distintas e vem daí um pouco a escolha da nomenclatura. Então, se você puder explicar um pouquinho, né, avançar um pouquinho nessa, quais que seriam essas características, ou talvez exemplos, assim, quando que a gente teria essa desconsideração patrimonial, veio piercing, e quando a gente teria a desconsideração regulatória, né, que seria o veil picking. Se você puder explicar um pouquinho dessa distinção. Então, a desconsideração patrimonial é aquela para responsabilizar sócio. Quando que ela vai ocorrer? Bom, no direito brasileiro, a gente tem casos em que ela é bastante alargada. Legislação consumerista, ambiental. Mas, um ponto de vista mais clássico, seria o artigo 50 do Código Civil, e seria os estándares do direito comparado, que vão exigir confusão patrimonial, desvio de finalidade, fraude. Tem que ter alguma coisa errada. A professora Sheila Cerezetti gosta de falar de disfunção societária, mas enfim, né? Você tem que ter elementos fáticos que autorizem, né? Sobretudo confusão patrimonial, ou algum tipo de fraude. Essa lei fala também de desvio de finalidade, que eu acho que é algo que vem um pouco emprestado do veil picking e foi parar no artigo 50, né? Mas seria mais difícil conseguir essa responsabilização de sócios, porque, afinal, a separação patrimonial cumpre várias funções econômicas muito relevantes. Portanto, é preciso cautela na desconsideração patrimonial e preciso ter requisitos rigorosos para autorizá-la, pelo menos, né? Em casos, por exemplo, comerciais. Bom, a desconsideração regulatória, primeiro, ela excepciona uma outra faceta da separação entre as esferas jurídicas, que é para fins de imputação de outros direitos, deveres, características. Esse é o primeiro ponto. E, na verdade, se a gente for analisar os casos que são casos de desconsideração regulatória, é porque, no fundo, há uma lacuna na Constituição, no contrato em questão, na lei em questão, que não diz especificamente como vão ser tratadas essas sociedades controladas. Então, no fundo,
são casos de lacuna, porque se a lei, enfim, né, se estivesse claro na Constituição americana, norte-americana, esses direitos constitucionais vão ser atribuídos ou não vão ser atribuídos, você não teria essa dimensão. Mas a questão é que não diz, né? Entre essa separação, não diz. E daí, esses casos, né, devem ser tratados como casos de interpretação, se você quiser dizer, integração de lacunas, e serem decididos com base em princípios gerais de interpretação à luz do objetivo da Constituição em questão, da lei em questão, do contrato em questão, sem exigir confusão patrimonial, fraude. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, seria essa a ideia central. Um exemplo que eu gosto de dar, que é um caso clássico da House of Lords, no período da Primeira Guerra Mundial. A questão era a seguinte: teve uma lei que dizia não pode negociar com o inimigo. Se você é alemão, o inglês não poderia negociar com o alemão durante a guerra. E daí tinha uma dada companhia que já existia, que era Daimler, e a questão era o seguinte: ela era constituída na Inglaterra, então até então ela era considerada inglesa, mas os acionistas dela eram alemães, os administradores eram alemães. E daí ficou essa dúvida, porque a lei não era clara, ela não dizia nada com relação às companhias. E daí veio essa questão, e a House of Lords disse, olha, existe a separação patrimonial para fins de responsabilização de sócio, mas isso não quer dizer que a identidade do sócio seja irrelevante para todos os efeitos jurídicos, e entendeu que, à luz dos objetivos daquela lei, sim, não dava para negociar com aquela companhia também, já que os sócios eram alemães e os administradores eram alemães, fazendo, portanto, essa imputação da nacionalidade dos sócios para a companhia, não sendo um caso de responsabilidade dos sócios, era um caso de aplicação da lei que tinha essa, digamos, lacuna. Então, esse é um exemplo que eu acho bem claro, e acho que pouco importa se tinha confusão patrimonial, fraude, não tinha nada disso, mas para os fins daquela lei era importante abarcar aquela companhia no contexto da guerra também. Então, esse é um entre tantos outros exemplos. Depois que a gente começa a ver o veio picking, volta e meia, colegas que já leram o artigo começam a falar, mais um caso de veio picking para você, mais um caso de veio picking. Você começa a ver o veio picking, porque é muito, muito, muito frequente, só faltava dar nome aos bois. Então, aqui a gente está falando, para avançar, que eu acho que é tão interessante isso, né? E muda a perspectiva, que eu queria só avançar um pouquinho mais nessa explicação. Assim. Então, basicamente, essa distinção seria uma atribuição, seja dos direitos das pessoas, vamos dizer, as pessoas naturais, né? Os sócios ali, mas também de sociedades que fazem parte de um mesmo grupo, né? Então, a imputação de direitos de uma pessoa que faz parte de um grupo a outra. Quais que seriam possíveis repercussões, assim, pensando aqui em exemplos no Brasil? Você mencionou esse caso, né, da interpretação dentre as duas sociedades irmãs, uma interpretação jurídica. Pensando em outros possíveis casos, ou compartilhando um pouquinho desses exemplos aqui no Brasil, em que a gente poderia ter esse tipo de... Bom, só dando uma prévia, uma palhinha da minha pesquisa atual. Agora eu estou estudando o veio picking no direito societário. Porque eu te contei casos de constitucional, concorrencial, olha, tributário, tem casos nas mais diversas matérias, mas agora eu estou, na minha pesquisa atual, eu estou trabalhando no próprio direito societário. Então, um artigo que eu estou chamando de Entity Transparency, até mudei um pouquinho o nome, mas in Corporate Law, no direito societário. Bom, de qualquer forma, essa transparência, não se importar muito com as barreiras. Posso te dar um exemplo histórico um exemplo mais atual. Um exemplo histórico, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma regra de tag-along, de oferta pública obrigatória em caso de alienação de controle. Hoje em dia, o artigo 254A fala direta ou indireta. Mas, na sua redação atual, ele não falava direta ou indireta. Então, ficava a pergunta, e se a transferência no controle surgiu com relação a uma pessoa jurídica controladora de forma indireta? E
a CVM fez veio picking. Falou, não vai dar, né? Porque senão fica muito fácil frustrar a aplicação do regime jurídico. Então, ela fez, pela jurisprudência da CVM, pelo menos em alguns casos mais fáceis, esse veio picking, para cobrir controladoras indiretas, e depois veio a lei e fez o veio picking mesmo. Um outro exemplo, no direito societário. Eu tenho acesso tenho o direito de obter acesso aos livros, né, e documentos da sociedade, como acionista na sociedade em que eu sou sócia. Mas a gente sabe que as sociedades hoje em dia não são uma sociedade. É comum que tenham várias controladas. Consigo acessar os documentos das controladas? E sabe, Amanda, verifiquei nessa pesquisa atual que algumas decisões mais antigas, por exemplo, em São Paulo, não deixavam. E hoje deixam. É mais um outro tipo de desconsideração, transparência, mas que faz parte, digamos, né, que se eu quero que esse direito acionista seja efetivo, eu preciso dessa desconsideração. E daí não tem nada a ver com fraude, confusão patrimonial. Vou te dizer um outro caso em que isso pode aparecer. A mais recente alteração na Lei do Ambiente de Negócios, claro que a regra é tão restrita que eu acho que é uma regra que vai ser de aplicação relativamente rara, porque o valor, né, o patamar exigido pelo novo artigo é muito alto. Mas agora a gente tem exigência de aprovação dos acionistas com relação à alienação de ativos ou bens da companhia. E uma questão que já aconteceu no direito comparado e se a alienação não for pela sociedade na qual o acionista é sócio, mas for por uma subsidiária, e daí? Né? Esse seria um caso que eu acho que deveria haver o veio picking, embora né, imitando o que já aconteceu com o 254, embora a nossa lei não seja explícita. E nessa pesquisa que eu estou fazendo, eu tenho demonstrado que nos Estados Unidos, por exemplo, e também, acho que no Japão, não sei se é com relação a essa dimensão, mas acho que é também. Mas certamente nos Estados Unidos houve uma evolução bastante recente, que antigamente as leis eram silentes e agora as leis deixam claro que esses direitos de investigação, de aprovar alienação de bens, se estendem às ações ocorridas nas sociedades subsidiárias. Então, não é algo estranho, não é algo... Inclusive, não é anti-business, né? É algo... O veio picking muitas vezes é usado para proteger os acionistas. O veio piercing não, né? O veio piercing é para responsabilizar. Mas o veio picking muitas vezes é para, inclusive, aumentar, né? Ou tutelar, gerar efetividade para os direitos dos acionistas sem que, né, essa casquinha da personalidade jurídica distinta possa servir para frustrar o exercício do direito dos acionistas. Interessantíssimo, estou aqui só tomando notas para organizar aqui o raciocínio e fazer as distinções, como você bem disse, a professora Judith Martins Costa também disse. E para a gente ir para o segundo artigo, então, para esse de 2021, né, que novamente com um título super provocador, você tenta, né, mencionar essa falácia, né, da completa separação. Então, você pode explicar para a gente o que é essa falácia em termos, né, da limitação da responsabilidade empresarial? Ótimo, Amanda. Depois, então, né, sendo convidada para escrever o livro das falácias, eu fui estudar um pouco as falácias e daí eu vi que um dos problemas desse debate é uma confusão em razão da prevalência de uma falácia lógica, chamada de, em inglês, de fallacy of equivocation, a gente pode chamá-la de falácia da ambiguidade, que é quando você utiliza o mesmo termo com conotações distintas. E esse termo é a separação. Há diferentes sentidos em separação. A pessoa jurídica ela é separada no sentido de que ela é, com certeza, né, indubitavelmente, um nexo distinto de imputação de deveres e direitos à luz da ordem jurídica. É um nexo distinto, portanto, é separada como distinta. Com certeza, sempre. Mas muitas vezes daí se utiliza a separação num outro sentido, no sentido de juridicamente isolada, juridicamente desconectada, juridicamente impermeável relativamente à esfera jurídica de seus sócios. E isso não é sempre verdadeiro. Aliás, nem com as pessoas físicas, nem com as pessoas jurídicas. A gente pode pensar, né, nos nossos filhos, são
pessoas distintas à luz da ordem jurídica, mas nossas esferas, não só nosso coração interconectado, mas também nossas esferas jurídicas são a responsabilidade por atos dos filhos, há deveres para com eles. Então, há evidentemente, impedimentos, né? Se eu fosse juiz, eu não poderia julgar uma ação relativa a uma filha minha. Então, há uma relação, essa relação ela é juridicamente relevante, elas são esferas jurídicas interconectadas, então são sentidos absolutamente distintos, portanto, a gente tem que ter muito cuidado. Se você me falar que não, uma separação completa das esferas jurídicas, não existe essa separação completa das esferas jurídicas, sim, seja entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Há uma certa separação, com certeza há uma certa separação, mas a gente vai ter que ver que contexto, para que efeitos, em que regime jurídico, e não a questão dessa separação jurídica no sentido de impermeabilidade, a gente vai ter que ver no caso a caso. E daí eu uso uma nova metáfora de dizer que, na verdade, né, não é algo que blinda completamente essas esferas jurídicas. Na verdade, a gente tem que pensar na personificação como uma membrana semipermeável. Né? Algumas coisas são blindadas, mas outros efeitos são transmitidos, sim. E, portanto, essa metáfora, ela nos ajuda a, de fato, entender não o direito que está na visão da cabeça da professora Mariana, mas o direito que ele existe hoje e há anos no Brasil e nos mais diversos países. Essa separação total, existe uma falácia ligada a ela e, de certa forma, ela é um mito se for entendida como completa impermeabilidade. Interessantíssimo também, acho que acabam conversando os artigos e mostra um pouco de como que a gente tem a vida acadêmica, ela vai nos levando a temas e a pesquisas e a cada tijolinho, né, que a gente acaba construindo. A gente não vai ter necessariamente todo o raciocínio concluído em um único artigo, né? A gente vai avançando ao longo do tempo e, como você bem diz, essa pesquisa, né, do Wilpicking continua, então isso é uma beleza muito grande, né? Já estou animada para ver aí os próximos artigos, fico acompanhando no SSRN para ver quando que vai ser disponibilizado para a gente poder também fazer novas conversas. E para a gente caminhar agora para o final. Você já fez 2 recomendações anteriormente para os alunos aqui, mas então vamos tentar mais uma que talvez seja diferente aí das recomendações anteriores. O que você sugeriria para os alunos, né, que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil, no exterior, tendo em vista também, né, a sua experiência internacional? O que você sugere? Ai, Amanda, não lembro que eu já sugeri. Normalmente eu me repito, porque eu acho que tem algumas coisas que são básicas, mas hoje o que me ocorre seria realmente estudar, ter sede de conhecimento, ler, ir atrás e achar questões que lhes instiguem. Eu acho que realmente o sucesso vem muito do encantamento, do brilho dos olhos e do suor que daí acontece a partir desse interesse e desse rigor. Então, acho que não sei se eu tenho tanto a dizer hoje, além, né, de que é algo bem intuitivo, mas não sei se é sempre intuitivo, né? Talvez esteja um momento de desvalorização da leitura, jamais faria isso. Acho que leitura é essencial e essa busca constante pelo conhecimento é essencial. E também acho que é interessante pensar que o estoque de conhecimento não está dado, né? Cada um de nós pode dar um passo além e ajudar no debate, ajudar para o aprimoramento das instituições e ficar com essa pulga atrás da orelha de que não só estou aprendendo, mas isso faz sentido, eu posso dar um passo além, tem mais a ser dito, tem mais problemas a serem resolvidos que ainda não foram. Eu acho que é algo importante para ter sempre em mente. Bacana demais. E a última pergunta. Essa é uma pergunta nova da 2ª temporada, né? E eu queria saber
quem que você gostaria de ouvir aqui no podcast? Qual livro, qual texto? O que você viraria e falar, esse aqui eu vou parar, vou fazer minha academia, vou dar uma caminhada, tô no carro, vou ouvir o podcast. O que você falaria? Nossa, foi liberado. Quem que você gostaria de ouvir ou qual texto? Ai, Amanda, eu queria te sugerir, com o perdão de estar fazendo uma transação de parte relacionada, né? Mas você sabe que meu marido, Carlos Portugal Gouveia, é professor no Departamento de Direito Comercial da USP, e ele acabou de escrever uma tese de livre docência que está incrível, tá? Então, aí ela ainda não foi publicada, ainda vai ser submetida à banca, comentários vão ser incorporados, mas ela tem um título muito provocador, A Estrutura da Governança Corporativa, Raça, Caça e Tecnologia. É algo no campo das grandes ideias, embora tenha capítulos também puxados bastante específicos, e acho que há um grande número de inovações e contribuições para o debate aí, enfim, eu gostaria de ouvir um podcast de vocês com relação a esse projeto, embora não esteja ainda de forma publicada e ainda vai ser aprimorado com os comentários da banca, mas acho que seria um trabalho muito legal de ser discutido. Maravilha, já está anotado. O professor Carlos Portugal Gouveia já foi recomendado também, já está na lista agora para a 3ª temporada. É bom que dá tempo. Na hora que a gente for para a 3ª temporada, no próximo semestre, já vai ter sido defendido, a gente já pode fazer os comentários, né? Aqui a apresentação da tese de livre docência. Então, anotadíssimo. E eu acho que com isso, então, a gente conclui. Professora Mariana, eu te agradeço muito mesmo, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, sua dedicação em compartilhar com a gente aqui esses artigos que fazem realmente uma mudança de perspectiva, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. E eu acho que então por hoje é só. Tomamos aí uma xícara de café com leite juntas, de um modo muito gostoso. Muitíssimo obrigada. Grande abraço, Amanda.